Bom dia, pessoal! Bonjour! Começando aqui o segundo dia de testes. Hoje, como eu falei com vocês no vlog de ontem, vai ser mountain bike. Isso aí, também ele tomar café e tá frio pra boneco. Vai ter teste de speed também, que o cavalo dormiu e esqueceu de passar os vídeos pro chefe. Aí a gente vai passar os relatos. Ele testou a Venge e a Rubé, não é isso? Testamos a Venge e a Rubé. Então, isso aí. Aí vocês vão ouvir teste de mountain bike e speed hoje. Bom demais. Fala galerinha, beleza? Continuamos aqui no evento da Specialized, lançamento de algumas bikes, vocês vão ficar sabendo. E tô aproveitando para testar uma bike que eu sempre quis testar, que é a Venge Vias, apesar do perigo, ó, com freios a disco. Então tô tranquilo, galera, pode ficar tranquilo, não me cortei com freio a disco, não matei ninguém na estrada, não. Aparentemente eu tô em segurança. Falando sério agora, desculpa a fanheza, o pulmão tá ruim ainda. Mas o clima tá frio pra caralho. Mas vamos lá. Não foi um pedal muito longo, foi um pedal de mais ou menos uns 10, 15 km. E, cara, impressões da bicicleta. Muito reativa, uma bike muito ágil, que responde muito rápido. E, bom, nós estamos em Campos do Jordão, né? Então é sobe, desce, tem pouquíssimo plano. Então o pouco plano que eu peguei, dá pra perceber, assim, não consegui colocar grandes velocidades, nem fazer testes em velocidades maiores, mas ali você vê que já na velocidade cruzeiro ali, que você está andando legalzinho, ela já mantém uma velocidade um pouco mais fácil do que as bikes escaladoras ou as outras bikes que a gente está acostumado a andar. Então isso é muito legal, um ponto positivo da bike. A galera fala muito do peso dessa bicicleta, confesso que eu não achei essa bike pesada, assim, você não sente o peso da bicicleta na subida, à exceção de subidas longas. Aqui não deu para pegar coisa muito longa, mas na volta tem uma subidinha já um pouquinho maior, uma subidinha de uns 700 metros mais ou menos, e aí você vai subindo assim, quando você senta na bicicleta e começa a subir, você vê que ela pesa um pouquinho, mas não é nada a gente leva em consideração, assim, é bem sutil assim. Para botar para andar, ela vai muito bem. Outro brinquedinho bacana de testar, estamos falando da Specialized Roubaix, feita para Paris-Roubaix, paralelepípedo, aquela coisa toda. O destaque dessa bike, o que é? É um choquezinho que vem aqui. Aqui ele tem um amortecedorzinho e vocês podem ver que ela também tem um sistema de amortecimento aqui, ó. Vamos lá. Essa que eu testei, ela tá com choque mole. Ele tem 3 tipos de choque, um mole, um médio e um mais duro. Esse mole, ele é bem perceptível, assim, você vê que a bike está trabalhando o tempo inteiro, né? Então você sente o tempo todo a mola trabalhando. Os mais duros, esse trabalho vai ser mais sutil. Já o trabalho aqui do canote, esse é muito legal, porque esse é engraçado, porque as primeiras vezes que ele trabalhou, eu falei, ixi, meu selim saiu do lugar, ou baixou o canote, é uma sensação estranha. Mas depois você entende que ele realmente está funcionando, e eu peguei um trecho de estrada um pouco ruim aqui, que é para que a bike serve. E cara, é muito legal. Por incrível que pareça, uma bike sobe muito bem. Ela parece até uma bike escaladora, assim, você não tem muita diferença das outras bikes. E montada com os perigosos freios a disco, que eu particularmente gosto de viver perigosamente. O Tegra Day 2, né? É o Day 2. E muito legal, o câmbio eletrônico da Shimano é top. Esse conjunto é bem legal. Beleza? Então bora para os outros testes, a gente vai fazendo aqui os reviews rapidex. Interessante, o pessoal tava me explicando essas fotos que eu tava mostrando ali na escada, do capacete do Senna, pessoal no pódio e tal. Aparentemente essa, acho que é Suriapan, um negócio assim, essa pousada aqui já foi meio que um centro de treinamentos para atletas, né? Tanto que tem ali camisa da seleção assinada e tal.
Então era como se fosse uma granja Comari. Ali embaixo onde tá tendo é tipo um campo. Então aqui já foi um lugar de treinamento de atletas de alta performance. Então, sempre legal. Ó, aqui no café da manhã já achamos a nova Epic. Depois a gente explica direitinho os detalhes pra vocês. Rápida visão aqui, depois a gente faz um detalhado. E o Catalã. Bom dia, Catalã. Aqui, galerinha, acabamos de chegar no Zoom Bike Park. Não conhecia aqui ainda. Tem toda essa estrutura aqui em cima, os bandeirolas da Specialized ali. E aqui tem um mapa do parque, né? De todo o terreno, tudo, mostrando as trilhas, os níveis de dificuldade, ali azul, vermelho, tudo. Então, tá aqui. Vamos conhecer. Fala galerinha, beleza? Estamos aqui no Zoom Bike Park. Esse aqui é o vestiário deles. E só para dizer o seguinte, vamos testar a nova Epic e também testar a 2FO, que é a sapatilha que a gente vai usar provavelmente no Brasil Ride. Começar os testes e aí no meio do caminho a gente vai falando. Valeu, beijo! Galerinha, saindo aqui, tô com uma Epic feminina, inclusive, porque tá concorrido ali o negócio. Vamos começar o teste dela. Vai pra onde? Para barro. Para barro? Sempre melhor. Mamoso aí na frente, com a Epic masculina, eu tô com a... Ó, o Maminha já testando as habilidades dele de derrapar, já que ele não ouviu a explicação do Márcio, que falou que é pra evitar derrapar. Mas o Márcio tá aqui, ó. A bicicleta tá um tiquinho de nada curta pra mim, que eu tô acostumado, mas tá muito não. Pegando aqui ó, a primeira subidinha. A bicicleta tá muito leve, eles realmente conseguiram reduzir muito o peso dela. E ela tá leve de tocada, assim, sabe? Tipo, pra dar uns pulinhos. Eles diminuíram o triângulo traseiro, apesar deles terem aumentado um pouco a angulação da caixa de direção, que deixa ela um pouco mais estável na direção, menos arisca, mas ela tá com muita responsabilidade, tá bem... Tá legal a bike. Agora eu vou tentar pegar umas descidinhas pra ver o Bren, mas por enquanto tá legal. Esse pedaladinho em pé também, ela tá bem ligeira. Primeiríssimas impressões, tô gostando. Apesar de estar com ela feminina, mas não tá mudando muita coisa, só o selim que é bem mais largo. Então parece que eu tô sentado num sofá, mas... Pessoal, essa trilha que a gente acabou de fazer é a Pony Porreta, é isso? E ela, apesar de ser considerada uma trilha verde, o Márcio estava explicando aqui pra gente, que é o cara que administra o Zoom, explicando um pouquinho do porquê que é legal, às vezes, você pegar uma trilha verde, que apesar de ser verde, ela tem um nível técnico legal. Vou botar ele para explicar aqui. A gente é preconceituosa, né? Fala, trilha verde que é fácil, não vou fazer. Mas pega uma trilha fácil, bem desenhada e acelera nela para você ver o quanto ela fica legal. E você aumenta o nível de dificuldade junto com a sua velocidade. Quem for devagar vai conseguir curtir, sentir os movimentos da trilha, as mudanças de direção. E quem acelerar vai curtir principalmente nessa trilha curva e salto. Tem uns saltinhos assim naturais, bem legais.
Deixa eu tirar que tá embaçando. Uma coisa que é bem legal daqui é que como as trilhas são todas construídas, você sempre tem parede e a fluidez é uma coisa que é o principal da trilha. Mesmo que você faça devagar, com a repetição você vai encaixando na bicicleta. E aí você vai ver que 2 dias de zoom, tua técnica melhora absurdo. É igual fazer um pump track, né? Você meio que se integra com a bicicleta. Vale a pena demais. Vamos lá. Galerinha, seguindo aqui o Márcio. Estamos começando a entrar numa trilha que chama Caracoles. Ela começa com essa subidinha técnica e aparentemente depois morro abaixo. Aqui, chegamos na Ned Trail, trilha patrocinada pela Specialized. Jamal! Esse é o Jamal. Pra quem não viu, nem Lion e nem Quem Quer Ser o Milionário, Jamal Malek. Jesus. Jesus também tá na área. Só VIP, velho. Abençoe, Jesus. Vai ser abençoado. Vai. É. Benze aí, Jesus. Podem descer Benze, sem Jesus. medo. Benze. Desçam sem medo. E solta o não freio. tem na sua bike. É. Se o Mike tivesse aqui, Se pegar no freio, vai pro inferno. Bom pessoal, então essa daqui é a nova Epic. Vou mostrar alguns detalhes para vocês de algumas diferenças que eles fizeram, algumas mudanças que eles fizeram na bike, né? Primeiro, não existe mais o FSR, que era o sistema de link suspensão traseiro. Eles tiraram um pivô que tinha aqui, que era mais um rolamento que tinha, que linkava o chainstay com o seat stay. As suspensões com mais curso precisam deste link aqui e tal. As suspensões full suspension em tese também precisam, só que de acordo com a Specialized, este rolamento não estava sendo muito utilizado, não tinha tanto esforço aqui, isso aumentava peso, então eles mudaram um pouco o formato do seat stay para que ele flexionasse um pouco e eliminasse a necessidade do rolamento. Sem esse rolamento, a bicicleta ficou um pouco mais leve, como vocês estão vendo, SRAM XX1 Eagle, né? Aqui ela está com uma coroa de 32 dentes, que é a mesma que eu uso na minha bicicleta. Algumas outras diferenças. O top tube dela, que é este tubo aqui, está um pouco mais alongado para que fosse possível, com o mesmo tamanho de bicicleta, você encurtar um pouco a mesa. Com isso, você tem a mesa um pouco mais curta, você tem mais dirigibilidade da bicicleta. Ângulo da caixa de direção eles abriram um pouquinho para que ela ficasse um pouco mais slack, que eles chamam, ou seja, o centro de gravidade da bicicleta fica um pouco mais para trás e isso faz com que facilite nas descidas, cada vez mais técnicas, né? E o triângulo traseiro, como vocês podem ver, ele está bastante reduzido, deixa a bicicleta rígida e etc. Agora uma grande diferença que foi o Brain. Como vocês podem ver, agora o Brain está aqui, eles mudaram de posição para que, como ele está mais atrás, os impactos vão ser mais fortes e acionam a mola inercial que tem aqui dentro, que faz com que libera o sistema do Brain. O sistema do Brain, para quem não conhece, é um sistema de suspensão inteligente, que quando o impacto vem de baixo para cima, ele libera a suspensão, que tem este tubo aqui, ó,
que entra direto nessa peça aqui. Isso aqui também foi uma mudança, não era assim, que chama Manfu. Aí essa peça Manfu vem aqui e o sistema de suspensão libera quando recebe o impacto lá, que o sistema hidráulico abre, né? Antes, essa peça aqui era um pouco maior e ficava aqui assim, mais ou menos, né? E tinha, de acordo com eles, um pouco menos de sensibilidade. A suspensão traseira é RockShox e não Fox, como era antigamente. Na frente ela tá vindo com SID e o sistema, o cartucho do Brem da frente não mudou, é o mesmo do modelo anterior. Aqui do outro lado, para vocês verem como é que ficou o desenho da suspensão, ela tá um pouco mais clean, a inserção da suspensão tá um pouco mais para frente também. Eles chegaram ela um pouco mais para frente, né? Apesar da tendência de muitas bicicletas estarem fazendo essa suspensão virada para baixo aqui, prendendo aqui no topo da caixa de centro, essa eles continuam prendendo ali em cima. Bom, pessoal, então trazendo o Maminha aqui, vocês que perguntaram se ele veio aqui só para comer e dormir, não. Na verdade, como ele explicou ontem, ele fez um review da bicicleta, só que ele passou um pouco mal ontem à noite, tá? Foi cachaça não. Base. Mas nós dois andamos nessa bicicleta, como eu expliquei para vocês, eu andei na versão feminina dela. Elas estão compartilhando o mesmo quadro, né? Que nem era antes, que você tinha a Epic e a feminina era a Era, que era um outro quadro. Então agora só tá mudando mesmo o selim. É só os pontos de contato, né? Selim, pedal. Pé de vela e tal. Então o resto do comportamento da bicicleta é exatamente... A gente tá meio que tampando a bicicleta aqui, né? Então só pra gente passar as impressões, né? Eu tava até comentando com o pessoal as impressões que eu tive. Achei a bicicleta... A frente da bicicleta tá leve, né? Com uma dirigibilidade fácil, assim. Então principalmente em subidas técnicas, você tem que ir livrando a roda dianteira. Ela tá fácil, de qualquer toquinho no pedal ela já vai levantando. Eu até falei isso na GoPro, vocês devem ter visto. Ela realmente tá muito leve, ela tá próxima de 10 quilos, ou um pouquinho abaixo, um pouquinho. Eles realmente aliviaram bastante o peso dela. Eu não sei qual que foi, depois eu confirmo qual que foi o tanto que eles conseguiram diminuir de peso. Não sei se foi 300 gramas, alguma coisa assim. Eu acho que foi 385 gramas, mas tem que confirmar. Algo nessa casa. Ela realmente está um pouco mais jogada para trás. O Maminha tinha até comentado que ela não tá tão cabeçuda assim. Quando... Eu tive uma Epic durante 3 anos, né? A Epic antes dessa aqui. Assim, o maior defeito que a bicicleta tinha é que quando você ia fazer as descidas mais rápidas, mais técnicas, qualquer toque que você desse no freio, ela te jogava para frente, né? Isso é uma característica das bikes GXC, mais ou menos. E aí com essa nova cara slack, frente mais projetada para frente, né, a suspensão mais aberta, o centro de gravidade um pouquinho diferente, um pouquinho mais baixo, mais para trás, para trás. Então ela corrige isso. Então você consegue trabalhar nas descidas mais rápidas sem que a bicicleta te jogue para frente, porque ela vai jogando, e aí você desequilibra. Então você consegue andar muito mais rápido e muito mais fluido com a bicicleta. Com relação ao Brem, o comportamento do Brem, nós dois achamos que o Brem deu uma melhorada com relação ao modelo anterior. Imagino que talvez esse fato do Brem estar um pouco mais para trás, ele está um pouco mais sensível. Só que o pessoal até fica meio bravo com o jeito que a gente fala isso aqui. Tanto o Maminha quanto eu, nós não usamos mais bicicletas com Brem. A gente usou muito tempo, né? E a leitura de terreno da bicicleta sem Brem é diferente. Assim, a bicicleta, quando ela realmente vai solta, principalmente nos impactos menores, a leitura de terreno é mais precisa. Quando você tem um impacto maior, mais forte, de alta velocidade, aí ele libera e funciona normal. Mas quando você está num single mais rápido, com menos impacto, aquele mais fluido, acho que a leitura de terreno de uma suspensão sem Brem ainda, por nossa percepção, ainda é um pouco melhor. Só uma vírgula. Um comparativo. Mas tá melhor de qualquer forma. Tem gente que gosta, né? Tem gente que... um comparativo pra galera conseguir entender, acho que carro todo mundo já andou. Então é como você andar num carro, por exemplo, aqueles carros de família que tem a suspensão mais leve, e você andar num carro de corrida. Né? O carro de corrida ele vai ser bem mais sensível, assim, vai ser mais desconfortável um pouco. É mais ou menos o Brem. Essa bike é uma bike para XC, é uma bike para corrida. Então, assim, mas ela perde um pouquinho dessa questão da leitura do terreno na nossa percepção. Mas, por outro lado, você tem um lado positivo que para subir, o Brem ele realmente está travando muito para subir. Então parece que realmente você está na bicicleta sem suspensão quando você está subindo em pé. Então como ela está muito leve e o Brem está funcionando bem para travar a suspensão, ele realmente está travando muito bem a suspensão. Então você não tem essa percepção da suspensão ficar cedendo quando você está pedalando em pé. Essas são mais ou menos as percepções que nós tivemos da Epic. Pneus, mais uma pincelada, que a gente está aqui no Zoom. A minha tá meio
desconfortável. É que eu não tô aqui. querendo sentar pra não molhar a calça, mas vamos lá. É, vai ser tampão. Aí eu tampei a bicicleta. Peraí que tem uma poça de lama. Ela tá com o Fast Track, é o seu Fast Track novo. Falou, cara, abraço. Eu particularmente não gosto muito desse pneu na frente, ele é um pneu que tem uma boa rolagem, mas eu acho que ele tem muito pouco grip, assim. Então aqui tem umas curvas de alta, você faz umas coisas, então acho que ele escapa um pouquinho. Você fica meio receoso. Assim, eu prefiro, por exemplo, o Ground Control na frente, que é o outro pneu do Specialized mesmo, mas que ele tem mais grip. Acho que até atrás Atrás ele vai bem, funciona atrás legal, vai bem. porque ele dá uma rolagem legal, então você fazer esse mix de Ground Control na frente com Fast Track atrás, acho que fica legal, principalmente para andar aqui, né? Que aqui é bem técnico e tal. E a gente ainda pegou o terreno com grip, né? Se o terreno secasse mais um pouco, Ia ficar mais a gente ia focado. sofrer mais. Um outro review, assim, esse só elogios. Eu andei o dia inteiro Com essa de sapatilha. UFO, Eu já tinha falado pra vocês, né? Agora. vai, volta, corre, vem, volta, sobe. Espetacular. Aí o cara vai falar assim, a sola é mole. Não é porra nenhuma, a sola é espetacular. Você não sente nada, você pisa, parece que tá com uma sapatilha normal. Só que confortável. Exatamente. Parece que você tem um tênis que clipa e desclipa Exatamente. com a sola confortável. Excelente. Então, top, Brasil Ride é nóis de É nóis, é isso então, de qualquer forma, de um modo geral, a bicicleta tá top, muito boa pra subir, ágil. Achei ela mais leve, assim, até de saltar, de manobrar em curva. Uma outra diferença que eles trouxeram é o guidon mais largo. Isso eu já falei em alguns vídeos aqui, né? Que também faz parte desse pacote mais enduro, vamos dizer assim. E isso faz com que a frente fique muito mais ágil, você tem muito mais segurança para descer. Então, essa combinação que eles fizeram de aumento do tamanho do quadro, encurtamento de traseira, ou seja, eles deram uma cara meio enduro para as bike. trilhas de cross country estão ficando muito mais técnicas, difíceis, né? então Eles têm que... Essa é uma fazer tendência algumas alterações. mundial, né? Acho que todas as marcas estão trabalhando nesse sentido. E aí as bikes ficam muito mais legais para descer do que as XC puro. Isso, agora vou mostrar um pouquinho aqui sobre os negócios sobre o Zoom e isso aí. Bom pessoal, só mostrando para vocês aqui, isso daqui são alguns recados e algumas explicações sobre como funciona o Zoom. Primeiro, nível da trilha, vocês têm as placas, né? Com aqui, verdinho, que tem a plaquinha lá no começo da trilha, falando que é fácil e médio. Médio difícil, azul, difícil vermelho e extremamente difícil a preto. Hoje nós descemos trilhas de todas essas categorias. A Ned Trail, por exemplo, é difícil. E qual que é a outra que a gente desceu que chama Bromélia? A Bromélia é extremamente difícil que a gente desceu hoje. Existem placas por todo o parque com estas placas de indicação. Então, por exemplo, você tem alguma bifurcação, se for para a direita ele indica que você vai sair nessas trilhas, se for para a esquerda vai sair nessas trilhas. Aí pelo mapa você consegue saber aonde que você tá. E no começo da trilha tem esta informação assim que eu achei bem legal. Nessa plaquinha você tem primeiro nível da trilha de dificuldade, o nome da trilha, e isto daqui é um esboço grosseiro, como eles dizem, que mostra um pouquinho como é a altimetria da trilha. Então, por exemplo, essa Zé Bonitinho, que é esta trilha aqui, ó. Zé Bonitinho, que ela vem aqui tudo, ela começa descendo, ela tem algumas subidinhas e tal, mas ela é boa a parte dela em desnível. Aí ele fala que ela sai na volta do coxo. O que que significa isso? Que ela vai sair aqui, ó, ou seja, você vê Zé Bonitinho, ela vai sair aqui. E aqui também, neste coisa, você tem a informação do tamanho da trilha. Então essa trilha Zé Bonitinho tem esta extensão. Aí tem aqui algumas explicações, tudo. Então, de um modo geral, achei bem legal a organização e o tipo de informação. Parece mesmo os bike parks, as estações de esqui lá de fora, né? A quantidade de trilhas e esse tipo de informação. Por exemplo, aqui ele falando que você tem que dar preferência para quem está fazendo trekking ou andando a cavalo. Tem as placas do que é sentido a favor, tem onde é trecho em duas mãos. Então, bem legal, muito organizado. O Márcio, que é o cara que organiza aqui, tá de parabéns pela estrutura. E ele, quando o pessoal vem para cá para alugar a bicicleta, então eles fazem primeiro um briefing de segurança para explicar tudo isso. Então antes da gente andar, ele veio e explicou tudo aqui pra gente. Aqui você tem um bike wash, essa parede que tem aqui é uma parede que você pode usar para lavar a bicicleta, né? Ali você tem dessa casinha aqui, sim, você tem um vestiário com chuveiros.
Ali aquela parte de cima é um restaurante, a gente almoçou ali agora, né? Tudo muito legal, muito organizado, assim, o pessoal aqui de Campos do Jordão e São Paulo, das proximidades aqui, tá realmente privilegiado por ter um lugar tão legal para poder pedalar. Pessoal, então é isso. Já aqui no aeroporto de Guarulhos, voltando para Brasília, já encerrar por aqui, que vamos Embarcar. viajar, enfim. Já Vocês acham que a nossa vida é fácil? É uma correria muito louca. temos que perdemos o cartão de embarque, temos que pegar outro. Que a gente também é bem organizado. Exatamente. Mas... Dani, o que você vai falar disso? Mas então é isso. Valeu, Specialized, pelo convite. Valeu, Marina, Catalã. Obrigadão aí todo mundo. João. E é isso aí. Até se inscreve no canal, deixa um comentário. Bora Like. que essa semana tem mais viagem. Isso aí.